Quando você utiliza um operador de disjunção ou conjunção, você vai ter sempre como resultado um valor também lógico. Então, na figura, nós representamos todos os resultados possíveis de acordo com o operador. Vejamos, se na expressão 1 eu tenho como resultado verdadeiro e eu estou utilizando o operador e, na expressão 2 também for verdadeiro, o resultado final dessa expressão vai ser verdadeiro. Do mesmo modo, se for verdadeiro e falso, eu vou ter como resultado o falso. Quando eu utilizo o e, obrigatoriamente as duas expressões, ou três, se for o caso, precisam ser verdadeiras para ter como resultado verdadeiro. É um e outro. Nesse caso, vai ser sempre verdadeiro quando todos forem verdadeiros. Em qualquer situação onde eu tenha um falso, vai tornar toda a expressão falsa. Então, se eu tenho falso e verdadeiro, ou verdadeiro e falso, a expressão obviamente vai ser falsa. Falso e falso, né, como conclusão, vai ser obviamente falso. Já com ou é um pouco diferente. Com ou, eu estou perguntando, é um ou outro? Basta que um seja verdadeiro para tornar toda a expressão verdadeira. Então, verdadeiro ou falso, ou verdadeiro, eu vou ter como resultado verdadeiro. Verdadeiro ou falso, eu vou ter como resultado verdadeiro. Falso ou verdadeiro, eu vou ter como resultado verdadeiro. Falso ou falso é o único caso com ou que eu vou ter a operação como resultado falso. Então, essas operações, esses operadores são importantíssimos na execução dos nossos algoritmos ou programas e nós precisamos atentar com muito cuidado qual o resultado final que vai ser disponibilizado. Já na operação com a negação, eu tenho normalmente uma proposição, onde eu faço a negação antes dessa proposição, aí não verdadeiro, eu vou ter como resultado falso. Não falso, eu vou ter como resultado verdadeiro. Então vamos dar continuidade então às nossas videoaulas. Nós vamos ver nessa videoaula os objetivos dessa videoaula e vamos comentar a respeito de alguns comandos básicos que nós vamos utilizar na nossa pseudolinguagem. Os objetivos dessa aula é definir quais os comandos básicos que nós vamos utilizar na nossa pseudolinguagem, a forma que nós vamos escrever os comandos. Nós já vimos que várias operações são realizadas com nossos algoritmos ou programas. Eu entro com informações, então eu vou ter comandos de entrada, eu exibo informações, eu vou ter comandos de saída e algumas expressões que eu posso utilizar nos nossos algoritmos ou programas. O primeiro comando que nós vamos trabalhar é o comando de atribuição. Como o próprio nome sugere, eu vou atribuir um valor a um determinado identificador, seja ele constante ou variável. Se você deseja armazenar um determinado conteúdo para manipulação posterior, você precisa atribuir um determinado valor a uma constante ou a uma variável. A sequência, na hora de você definir um comando de atribuição, você vai utilizar a seguinte sequência. Você vai colocar à esquerda, conforme mostrado na figura, o nome do identificador, seguido de uma seta apontando para a esquerda, representando que eu estou armazenando uma informação no identificador, seguido da expressão ou valor que eu quero atribuir àquele identificador. E finalmente, você deve fechar com um ponto e vírgula. Ponto e vírgula é bastante importante que você não esqueça de colocá-lo no final do seu comando de atribuição. Porque sem o ponto e vírgula, no momento que você for programar, utilizar o modelo em uma linguagem de programação, o ponto e vírgula vai ser importantíssimo e ele não vai deixar que aquele programa funcione adequadamente se você esquecer aquele ponto e vírgula. Como exemplo, comandos de atribuição, nós vamos mostrar conforme
Nós vamos mostrar na figura. Eu inicialmente faço a declaração de todos os identificadores que eu vou utilizar. Nós temos como exemplo inteiro A, ou seja, um identificador com o nome A do tipo inteiro. Real B, um identificador com o nome de B do tipo real. Letra caractere, um identificador com o nome de letra e o conteúdo caractere. Um identificador nome com um tamanho definido e o tipo caractere. O tamanho representa quantos espaços eu vou deixar para armazenar a informação nesse identificador. E o identificador lógico chamado de teste. Aí o comando de atribuição A, que é um valor do tipo inteiro, eu posso armazenar o 5, conforme mostrado no exemplo. B, eu vou armazenar o 3.6. Eu estou utilizando como separador decimal o ponto em razão da linguagem de programação que nós vamos utilizar, que não utiliza vírgula. Nada impede que no algoritmo você utilize a vírgula, mas no programa, obrigatoriamente, você vai precisar utilizar como separador decimal o ponto. A letra, que é o operador do tipo caractere. O operador do tipo caractere, ele só armazena um único valor. Então, por isso, letra, eu armazeno, estou representando a atribuição aí com o sinal, a seta para a esquerda, o valor igual a M. Vejam que M, conforme mostrado na figura, ele está entre aspas simples. Quando eu quero fazer referência a um operador do tipo caractere, um único, eu separo com a aspas simples. Já um operador caractere, onde eu vou armazenar mais de um valor, mais de um caractere, eu represento com aspas duplas, conforme mostrado na figura. O comando de entrada eu utilizo para representar a entrada de dados utilizando um determinado dispositivo. Normalmente, o principal dispositivo que a gente usa como entrada nos nossos algoritmos ou programas é o teclado. A entrada eu vou representar conforme mostrado na figura. À esquerda eu coloco a palavra ler, seguido do abre parênteses, o nome do identificador que vai receber a entrada, seguido de fecha parênteses e finalmente o ponto e vírgula. Então eu vou representar a entrada de dados sempre dessa forma. Exemplo do comando de entrada. Eu estou declarando, por exemplo, uma variável chamada de A do tipo inteiro e uma variável chamada de nome do tipo caractere. Após a declaração, eu já posso realizar a entrada nesses identificadores. Ler A está representando que vai ser dada a entrada de uma informação e vai ser armazenado na variável A. Ler nome, eu estou representando a entrada de dados de uma variável do tipo caractere que vai ser guardado nessa variável.